Olá, eu sou Ana Couto. Estamos aqui no Tip Talks falando sobre o valor que o Brasil gera e conversando com a Helena Landau, que é uma pessoa que está ajudando o Brasil em várias frentes. Ela é economista, formada na PUC, fez doutorado fora e ela trabalhou no BNDES, fez privatização. Depois ela fez uma virada de carreira, se formou em Direito, hoje ela é advogada. Ela é apaixonada pelo Botafogo, está sempre torcendo de uma forma muito intensa e ela é uma prima amiga e uma mulher muito inspiradora, que a gente sabe que usa colares incríveis, que é uma marca registrada dela, de como ela é chique. A gente vai falar hoje um pouco de como é que ela conseguiu agora, depois dessa trajetória tão intensa, também voltar para a política de certa forma e fez o programa de governo da Simone Tebet, e lançou ela aí como uma pessoa importante no nosso cenário político. Então é muito interessante, vamos aprender com a Helena Landau toda essa trajetória muito inspiradora. Eu queria falar de você agora, né? A Helena é uma pessoa super carismática, chiquérrima sempre. Eu falei, ainda bem que ela veio com os colares, porque é a marca registrada dela. E tem um caminho super interessante, né? Economista, depois fez direito, fez privatização e a última atacada agora também é super importante. Mas eu queria falar um pouco da sua... Como é que você começou aí a tua história? Minha história. Bom, você conhece bem, porque você é minha prima, então você conhece bem a história de uma família bastante numerosa, com 3 irmãos mais velhos e eu a caçula. Então, eu já cheguei na vida tendo que encontrar meus espaços para sobreviver lá. Eu acho que a história minha de economia foi muito por acaso. Eu tentei ser médica, depois eu fiz matemática, depois eu fui para economia e me encontrei lá. Por quê? Porque eu entendi que a economia ajudava a gente a entender os problemas do país, encontrar alguma solução, ainda que de ponto de vista teórico, uma solução para o país. Eu sempre me liguei na economia do ponto de vista de política pública. Tanto que eu larguei o doutorado do MIT no meio, porque quando eu cheguei lá, eu falei, gente, isso aqui é só técnica, eu estava ali no auge daquela movimentação política, e eu falei, não, isso aqui não me interessa, eu quero algo ligado à política pública, que era o Departamento de Economia da PUC. E a gente passou anos ali fixado naquela ideia de combater a inflação no Brasil de uma maneira menos violenta do que era diagnosticado naquela época os ortodoxos da Fundação Getúlio Vargas, né, que hoje não são mais os ortodoxos, que não tivesse tanta recessão, que pensasse a engenhosidade da indexação. Então, eu fui criada no meio de política pública, de pensando política para resolver a qualidade de vida das pessoas que dependiam de políticas públicas. Tanto que eu fui fazer direito, depois do Plano Real, eu fiquei meio perdida. Falei assim, gente, agora que resolvemos o problema da inflação, eu me senti, sabe, órfã. Falei, o que eu vou fazer agora? Eu preciso arranjar uma coisa nova. E aí fiquei meio assim, e aí fui fazer direito também por causa da questão de regulação, de serviços públicos, de novo, alguma coisa que tem a ver com política pública. Então, minha vida inteira é ligada a algum tipo de implementação, ou análise, ou busca de uma política pública. E o que você vê, assim, de você teve um papel importante em privatização, Fernando Henrique? Me conta um pouco desse momento aqui da sua história como economista ainda, né? Essa é uma coisa assim, eu fico o tempo todo meio viúva do Fernando Henrique. Eu tenho que confessar isso, entendeu? Porque não é o Fernando Henrique, sim, era o momento que a gente vivia. A gente teve assim, as pessoas não lembram, mas o Fernando Henrique foi o 4º ministro escolhido pelo Itamar Franco. Parece que o Itamar Franco teve um brilhantismo inicial de escolher o Fernando Henrique. Não, tinha tentado 1, 2, 3 e acaba nomeando o Fernando Henrique. Diz a lenda que a revelia do Fernando Henrique, ele vira ministro da Economia. E já tinha um grupo de pessoas que trabalhavam no entorno dele, os chamados economistas tucanos, economistas da PUC, e eu trabalhava para o Tasso Gereissati. Eu tinha sido indicada pelos meus professores para ser assessora da presidência do Tasso. O Tasso ia ser o candidato em 94, 98. E aí o Fernando Henrique vira ministro, o Tasso me liga e diz, olha, a bola saiu do meu pé, você fecha o escritório e a gente tem que fazer tudo para o Fernando Henrique dar certo. E aquilo, naquela semana, se organizou a equipe
E era uma equipe que vinha assim, daquilo que eu contei da história do departamento. A gente tinha um objetivo, o que a gente queria fazer, uma modernização no país, uma política pública, social-democracia. Então, foi um momento muito legal, porque era uma visão de país muito clara. Você vê, as pessoas falam, Fernando Henrique, eu da privatização, e esquecem que ali, naquele período, a gente teve o melhor ministro da educação, a gente mudou a educação no Brasil, a gente mudou o início do governo, a saúde, as políticas públicas começaram ali, e, ao mesmo tempo, a gente tinha rigor fiscal, privatização, desastização. Quer dizer, foi uma mistura em nome de fazer uma virada no Brasil. O que a gente sente hoje é um pouco assim, é um individualismo assim de cada, eu não sei te colocar assim, você fala assim, o Guedes pensa uma coisa, o Bolsonaro pensa outra, quem será o ministro do Lula, mas não tem essa coisa de você ter certeza de que aquilo tem uma organização e um pensamento de que é que esse país que a gente quer entregar. Eu sinto isso. Então, eu sou meio viúva porque eu fico sempre querendo que a gente volte àquele momento que tivemos no início do governo Lula, né, e que a gente foi perdendo o caminho, e aí vem muito no que você mostrou ali. É aí na sua pesquisa que fica mudando de ideia toda hora, entendeu? É como se a gente vivesse de curto prazo o tempo todo. Então, falta esse momento de, olha, para onde que a gente vai? Eu costumava dizer a todo mundo, no meio da campanha, agora que eu trabalhei, o amanhã começa hoje, né? Então, assim, se a gente ficou só olhando para o que dá para fazer agora, porque é o momento, a gente não vai chegar lá nunca na geração que a gente quer entregar. Então, essa diferença que eu vejo, tem um certo imediatismo. Acho que a polarização enraizou isso, a gente ficou meio perdido de onde a gente cair. Que Brasil é esse que a gente é? Que Brasil é um Brasil onde pode gastar tudo, porque eu estou falando em nome do povo, ou é um Brasil que pode queimar a Amazônia, é um Brasil... O que é esse Brasil que a gente quer fazer, né? E aí você entrou nesse desafio de fazer o programa econômico da Simone Tebet, que foi aí um movimento super ousado, né? Porque acho que pouca gente conhecia a Simone. Conta por que você fez esse movimento e o que você achou assim, do resultado, né? Dessa energia toda que você botou nesse ano. Não, acho, o convite da Simone, acho que foi um momento assim... salvador. Eu estava no meio daquela angústia de que enfrentar mais uma eleição. Eu participei de várias eleições no Brasil, de alguma forma, mas assim, de campanha, eu fiz mais uma eleição de polarização, de raiva. Nenhum dos dois candidatos eu me identificava. Eu já tinha saído do PSDB, porque o PSDB também já não era mais aquele partido que eu tinha na cabeça. Estava bastante desanimada. Quando veio um telefonema da senadora Simone Tebet pedindo para falar comigo, e ela foi direto ao assunto. Eu não tinha nunca falado pessoalmente com a Simone. Tinha encontrado com ela em alguns eventos de Zoom e tinha apoiado a campanha dela para a presidência do Senado contra o Renan Calheiros. Acho que qualquer pessoa que tenha coragem de, dentro do MDB, romper com o MDB para enfrentar o Renan Calheiros, merece nossa atenção naquele momento. E aí eu fiquei prestando atenção nela. E, quando ela me convidou, ela falou assim, Helena, eu quero uma pessoa que tenha esse discurso seu com quem eu me identifico. Você é muito liberal na economia, você é liberal nas suas ideias, mas você tem um olhar social muito profundo. E eu preciso disso na minha campanha. E, além do mais, eu quero uma voz feminina. Essa campanha vai ser uma campanha de voz feminina. Então, eu quero você ao meu lado. E foi ali. E deu a liga. Eu apresentei a ela o que eu queria do programa, mas a ideia que eu falei para ela foi assim, Simone, olha só, eu vou fazer seu programa econômico, mas a gente não vai falar de economia. A gente não vai falar de economia. Economia é pressuposto. Responsabilidade fiscal, essas coisas que toda hora entram em debate de campanha, é pressuposto. A gente vai falar de um país. A gente vai falar de um país que, para mim, fundamentalmente, é social, é educação, é primeira infância e meio ambiente. E a economia é outra. Quando a gente desenhou na conversa, a gente viu que a gente estava fazendo a ESG sem querer, entendeu? Saiu, não tinha nenhuma ideia de botar ESG no programa, mas saiu. Então, a graça foi... E ela topou na mesma hora. E o social virou o coração do programa dela, e toda a parte ambiental é muito ligada a desenvolvimento social dentro do programa. E deixa só para ser otimista... o que a gente fez nesses 8 meses de campanha
foi conhecer esse Brasil, né? As ideias, a juventude, pessoas trabalhando, terceiro setor, empresários. Onde você ia, cultura. Onde você ia, as pessoas estavam dispostas a trabalhar, a ajudar, a se encontrar. Teve gente que ajudou no nosso programa e ajudou no programa de vários outros candidatos. Teve gente que só adotou o nosso programa. Teve gente que... Era um movimento assim, muito, de muita energia, e ela explodiu nos debates e trouxe e mostrou assim, que uma candidata que fala com aquela, quer dizer, eu não tenho medo de você. Foi um momento de virada que a Simone deu na campanha. E como é que você analisa o Brasil, né? Olhando tudo isso, assim, a gente melhorou, a gente está indo para frente, a gente está... Como é que é esses marcos? Você também é uma influenciadora, né? Você saiu do Twitter, abriu... Conta um pouco da sua vida assim, de influenciadora e que marca o Brasil. Eu sou uma twitteira viciada, já fechei conta várias vezes, porque quando a gente bate uns 40, 50 mil seguidores, você perde o controle do debate, da qualidade, do que vem. Aí eu fecho a conta e começo de novo. Eu fecho a conta e começo de novo. E dessa agora está fechada. Agora é fechada, porque durante a campanha eu falei, não estou com paciência de agressão. Começa muita agressão e tal. Por incrível que pareça, quem menos me agrediu durante toda a minha vida de Twitter foram os bolsonaristas, né? A esquerda me agredia muito mais. E agora... fica todo mundo pedindo para eu tirar o cadeado, mas assim, me deu uma zona de conforto, entendeu? Ficar com o cadeado, daqui a pouco eu tiro. Então, assim, como é que eu vejo o Brasil? A gente tem sempre a platitude da fotografia e do filme, né? Obviamente, quem está na política há muito tempo, quem entrou no PSDB em 91, quem teve o privilégio de conviver com os políticos que eu vivi, 2 deles estão saindo do Senado agora, José Serra e Tasso Gereissati, convivi com Mário Covas, todas essas figuras icônicas, você dá um certo, diz assim, poxa vida, né? Que congresso é esse que a gente tem agora? Eu tinha. Mas não adianta a gente ficar olhando o passado, porque se a gente olhar o filme, o Brasil melhorou muito. O brasileiro melhorou muito. Alfabetização, inscrição na escola, matrícula, o SUS, a qualidade, você pode dizer, a qualidade do ensino ainda está pior, mas você tem uma universalização, você tem um saneamento que está melhorando, a inflação, a hiperinflação, que foi o grande pulo de renda real do trabalhador brasileiro. O fim da inflação permitiu que as políticas sociais tivessem consequência. Quer dizer, você tem um mundo de coisas que, se você olhar o filme, você diz, olha, a gente está muito melhor do que a gente estava há 30 anos atrás. Isso é uma coisa. Mas, se você olhar a foto, é muito desanimadora, porque você está sempre esperando... A gente não consegue sair de um país que acha que depende de um homem só para viver. Essa é a grande questão. Então, assim, a grande expectativa que eu tenho no momento é que a gente, de fato, consiga se juntar e, de fato, o Lula consiga implementar um governo de frente ampla, o que, até o momento, na área econômica, não está saindo um retrocesso imenso na área econômica. Isso é preocupante, porque... Se continuar assim, eu tenho medo que a inflação volte, aí eu fico muito pessimista, mas tem o lado do diálogo, que eu acho que estabeleceu, as eleições estão definidas, não vai ter mais o golpe, nada disso que todo mundo achava que ia ter, mas a gente precisa construir de volta o diálogo. Assim, eu, como carioca, eu penso muito nas suas coisas que vocês fizeram na pesquisa. A gente tem que retomar a festividade sem a malandragem. A gente tem que, sabe, assim, a gente tem que pegar o bom do brasileiro. Sim. E o que eu vi na campanha foi isso: muita gente interessante que estuda, que trabalha, criativo, empresários, startups, pequenos, grandes empresários super bem intencionados, filantropia, muita filantropia, e um olhar muito forte para 2 elementos fundamentais no país: primeira infância, muito forte, virou. Eu fiz um curso em Harvard sobre primeira infância em 2014. Era uma coisa que quase não estava no cenário da política econômica. Hoje em dia, a primeira infância está em todos os cenários. Muitos dados, né? E ecologia, clima, não só a Amazônia. E o entendimento que a Amazônia, além da floresta, é gente, né? Todos os indicadores sociais, por conta da deterioração do meio ambiente, retrocederam na região norte.
Então, eu acho que tem um consenso de questões fundamentais, o que a gente não tinha no governo anterior. No governo anterior, a gente não tinha um consenso sobre questões fundamentais. Agora, a gente tem. O que a gente precisa é encontrar um caminho que nos leve lá sem inflação, sem retrocessos, etc. Porque tem uma coisa que você colocou muito bem. O Brasil está muito isolado do mundo. Muito. E a gente precisa se integrar ao mundo. E é óbvio que a mudança da política ambiental é o primeiro passo, mas não é só isso. A gente precisa muito mais. Trazer ciência, trazer tecnologia, abrir fronteiras, se integrar. Eu discordo de quem diz que a pandemia mostrou que a gente precisa se proteger. Ao contrário. Foi as vacinas que vieram, foi um avanço tecnológico que fez a gente estar todo mundo aqui hoje sem máscaras conversando. Então, desse lado, eu sou otimista. Qual o recado que você dá para a galera aí da sua jornada de transformação? Assim, a minha jornada sempre foi assim, atrás daquilo que eu realmente acredito. Trabalhar com gente que eu confiava, trabalhar com gente que eu admirava, tomar risco. E sempre... E eu falando agora com você, eu nunca tinha percebido isso, mas eu sempre... Essa questão da política pública, sabe? Sempre assim, de qualquer lugar onde eu estivesse, essa questão de o que você está fazendo, como é que está afetando o que está em volta de você. Mas o mais fundamental é você não ter medo, né? Eu acho que o que determinou minha vida foi não ter medo. Largar um emprego para seguir alguém que eu achava que era uma pessoa que era transformadora na minha vida. Eu, quando fui trabalhar com Tasso, eu não tinha salário. Eu trabalhava na CNI, eu tinha 13º, 14º, seguro de saúde, tudo que você podia imaginar, era um trabalho quase de servidor público. E eu passei quase um ano sem receber salário, e eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto aquele primeiro ano do Tasso. Obviamente, nem todo mundo pode estar luxo, estava casado, o marido ajudou, e não sei o que e tal, mas foi um salto no escuro. E sempre atrás de pessoas que possam te acrescentar. O maior defeito que eu vi na minha vida política hoje em dia são chefes que não querem pessoas melhores do que eles ao lado dele. E os chefes que querem pessoas melhores ao lado dele é o que mudou a minha vida. Para política e para política, para trabalho, para ser mãe, para amigo, para o que você for, avó. E uma eterna otimista, né? Afinal, botafoguense, né? Eu ia falar disso.